Oi, sejam bem-vindos a mais um encontro para o nosso estudo do livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Amanhecer de uma Nova Era. É o segundo livro da quadrilogia sobre a transição planetária. Nós queremos agradecer aqui a participação de todos que assistem aqui ao vivo, também aqueles que contribuem assistindo depois e nos enviam suas dúvidas, né, suas sugestões, pelo canal do YouTube, Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, após 9 horas, o vídeo é publicado no canal. Nós somos um grupo de estudantes espíritas da doutrina e estamos aqui para refletir sobre os ensinamentos desse livro. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3, Planejamento de Atividades Espirituais. Então, agora eu vou pedir que vocês desliguem seus microfones para que eu possa fazer a nossa oração inicial, pedindo a nossa proteção. Vamos elevar os nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita e o seu evangelho. Possamos estar receptivos à inspiração de teus mensageiros, e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Então vamos lá, gente. Vamos compartilhar o texto. Estão vendo? Então, vamos continuar aqui. No capítulo 2, eles estavam lá reunidos, né, sabendo que eles iam ter mais uma missão aqui na Terra. E aí, agora, nesse capítulo, começa com o Hildebrando com a lista dos nomes, que eles estavam passando por outro local, que eles iam ver quem é que ia, né, quais os grupos. Né? Então, o Hildebrando leu uma lista de nomes para a formação das respectivas equipes que se deveriam reunir logo depois em outras salas do edifício, a fim de serem discutidos os planos de atividades a serem desenvolvidas e os lugares onde deveriam ser executadas. Aí o Miranda está contando, fomos convidados a apresentar-nos com mais outros 4 amigos nossos, que nos permitiram participar das suas experiências caritativas, algumas das quais narramos em obras anteriores. Com imensa alegria, pude abraçar o venerando José Petitinga, trabalhador incansável do Evangelho, que demonstrou muito júbilo pelo nosso reencontro. O Petitinga, ele aparece que isso aqui nós já estamos em 2012, né? O Petitinga aparece trabalhando com o Miranda desde o segundo livro, no terceiro livro, já 1970 e pouco. Eles trabalharam juntos nos primeiros livros que ele estava escrevendo com o Divaldo, né? Aí também diz que reencontraram o missionário Eurípides Passanufo, cuja harmonia interior irradiava equilíbrio e paz. Também estava o nobre servidor do mestre Nazareno, o ex-ranceniano Jesus Gonçalves. Está escrito Jesus, mas eles falam Jesus, cuja experiência evolutiva, decorrente das conquistas ao longo das reencarnações das encarnações que ele teve, e se conceder a ele a nobreza moral de que desfrutava. E sob a coordenação do apóstolo Dr. Bezerra de Menezes, que supervisionava o labor, tínhamos o grupo organizado, dirigindo-nos para a sala que nos fora reservada. O Dr. Bezerra também está, acho que desde o primeiro ou segundo livro ele já está trabalhando com Miranda. Eu acho que no primeiro livro ele já está junto, mas com certeza no segundo está, 1970 e pouco também. Bom, quando o Bezerra chegou, ele fala que o Miranda vai contar que, ao chegar, o honorável mentor Bezerra, utilizando-se da técnica de projeção de imagens numa tela branca que se encontrava presa à parede do fundo da sala, explicou-nos. Então, ficou como se fosse um cinema, né? Na tela grande, e estava uma projeção. E aí o Bezerra fala, as cenas que veremos estão sendo enviadas diretamente da instituição espírita,
que é um dos locais da nossa próxima visita e atividade no planeta querido. Então, isso aí já era 2012, mais ou menos, mas ainda não tinha aquela história da gente fazer live, né? Então, na verdade, era uma live. Eles estavam com a tela e eles estavam vendo o que estava acontecendo lá no centro, na instituição espírita que eles iriam trabalhar. Então, assim, ao vivo, né? Aí, o doutor Bezerra silenciou para que eles pudessem ver o que estava acontecendo, observar a movimentação espiritual da casa, dedicada à divulgação e vivência do espiritismo. Tratava-se de uma noite de exposição da codificação espírita. E, naquele momento, o orador estava terminando a tarefa doutrinária. Podemos observar que se encontrava inspirado pelo mentor da casa, enquanto a assistência expressiva dos ouvintes recebia conveniente socorro bioenergético. As câmeras que nos transmitiam as imagens focalizavam as pessoas atentas, exatamente no momento em que estava sendo proferida a prece de encerramento dos trabalhos. A unção que a todos dominava produzia uma vibração de alta potência, que era correspondida por verdadeira chuva de fascículos de luz que caíam sobre todos, penetrando-os, enquanto alguns espíritos benfeitores assistiam aos seus afetos, envolvendo-os em ondas sucessivas de harmonia balsâmica. Uma jovem e lamentável processo depressivo que se mantivera imersa na própria angústia enquanto era vampirizada por um adversário perverso e inclemente, ao aspirar a psicosfera ambiente, que se fazia muito sutil, pareceu despertar do torpor que a martirizava e deixou-se dominar pelas lágrimas, sem qualquer desespero, qual se for uma catarse das emoções infelizes que experimentava. Pela memória passaram-lhe as cenas da infância, alguns sofrimentos com a orfandade materna e os maus tratos da segunda esposa do genitor, que lhe desencadearia o tormento psicológico mais tarde, conforme ocorreu, também decorrentes da injunção obsessiva do perseguidor desencarnado. E, nesse evocar das lembranças, recordou-se da mãezinha, com quem convivera somente até os 4 anos. Naquele instante, a genitora, radiosa, acercou-se-lhe e beijou-a eternamente, balbuciando palavras de ânimo e de encorajamento que ela captava como estímulos abençoados. Um dos espíritos encarregados dos passes na sala passou a aplicar-lhe a terapia própria, conseguindo deslindá-la dos fluidos do inimigo irado que se sentiu vencido nos propósitos de levá-la ao suicídio. Com essa ideia, havia sido ela conduzida ao centro espírita por uma familiar devotada, dando-se conta do que lhe iria suceder. E, ao contato das energias saturadas de vigor e de paz, foi lentamente diminuindo o pranto e escutando a voz intracraniana da abnegada mãezinha, que agora encontraria ressonância para ajudá-la no processo de libertação do transtorno que se apresentava sob os 2 aspectos, o psicológico e o obsessivo. Quando as luzes aumentaram o nível de claridade, já que o salão ficava suavemente iluminado para a etapa final da reunião, a amiga surpreendeu-se com o aspecto da paciente, que lhe murmurou timidamente: "Não sei o que se passou há pouco, somente posso constatar que estou invadida por um bem-estar que havia desaparecido de mim nesses meses últimos. Tive a sensação de rever minha mãe e de ouvi-la emocionada, encorajando-me. Uma estranha ocorrência me tomou, como se eu houvesse sido desatrelada de algo constringente que me esmagava o tórax e detinha meu pensamento na ideia fixa do suicídio. Pude orar, o que não fazia há muito tempo." Ato contínuo segurou a mão da prima, num gesto de gratidão, quase sorrindo, enquanto a acompanhante emocionada lhe retrucou: "Jesus ouviu-nos as rogativas e você está sendo abençoada pela oportunidade do refazimento. Isso, porém, não representa a cura, e sim a primeira vitória no processo de recuperação. Os medicamentos irão auxiliando-a no reequilíbrio das neurocomunicações, graças às substâncias responsáveis pela alegria e pelo bem-estar, enquanto a terapêutica espírita
afastará algum adversário desencarnado que se compraz com seu estado depressivo e, certamente, planeja arrebatá-la do corpo para prosseguir no infeliz processo vingador. Essa batalha você a vencerá com esforço próprio e as bênçãos dos céus. Não abandone o recurso benéfico agora ao seu alcance, mas permaneça vigilante, porque o espírito que foi afastado tentará voltar e o fará com mais força e revolta. A jovem abraçou a familiar e pediu-lhe: ajude-me na minha fraqueza e não me deixe sucumbir. Agora eu sinto o poder de Jesus em minha vida. Necessito esse mal, vencer esse mal que me toma e viver, a fim de poder ser útil a mim mesmo e à humanidade. Retribuindo-lhe o afeto espontâneo, a esclarecida prima falou: farei tudo que estiver ao meu alcance, mas a parte mais difícil e persistente é a que lhe diz respeito, em razão de seus compromissos para com a vida. De mãos dadas, elas afastaram-se da sala, espiritualmente amparadas pela genitora da paciente, aquela que perdeu a mãe, né? No caso, ficou órfã aos 4 anos, né? Percebi que, aí o Miranda fala, percebi que todos que acompanhávamos a ocorrência estávamos com os olhos marejados de lágrimas. Que estavam acompanhando ali ficaram emocionados de ver que uma pessoa conseguiu fazer a sintonia, a ligação ali com o plano espiritual. Ela estava numa sintonia de pessimismo e o obsessor estava se aproveitando, fazendo com que ela escutasse a ideia de se suicidar, né? Então, a observação aqui com o livro da Sueli Caldas Schubert, antes da gente comentar, o livro é Nas Fronteiras da Nova Era. Ela vai comentar sobre esse capítulo, porque esse livro está comentando os capítulos desse livro aqui, esse Fronteiras da Nova Era, comenta os capítulos dos livros do Divaldo. Então, nesse comentário sobre esse capítulo, ela fala: eu sempre tive a preocupação pessoal de que se compreenda a importância fundamental da chamada reunião pública doutrinária. Sabemos que a programação deve ser feita com todos os cuidados possíveis, quanto à escolha dos temas e, igualmente, dos expositores a serem convidados, a fim de que sejam mantidas as bases da codificação kardeciana, indene de interpolações que não se coadunem com a doutrina. Pois que o recinto, essa sala de palestra, né, sempre no centro, recebe da espiritualidade o cuidado compatível com a importância das tarefas ali desenvolvidas. Espíritos especializados magnetizam o ambiente e o preservam, e o renovam constantemente, propiciando uma psicosfera salutar. Então, agora nós damos uma paradinha e vamos aqui ver o que vocês entenderam desse trechinho aí, fazer os comentários. O que vocês acharam? Deu para entender direitinho? Comenta aí, gente. No começo aqui ele já vai falar dos que estão com ele, né? E que eles vão trabalhar numa casa depois, aí já estavam vendo essa casa, estavam pela live que estavam assistindo no telão. Aí o que eles falam de interessante, né? Que quando está tendo a palestra, que o palestrante está inspirado pelo mentor da casa, eles, lógico, estão vendo os encarnados e desencarnados, né? Estão vendo o mentor inspirando e estão vendo também que todos os que estão prestando atenção, estão atentos ali, né? Na verdade, todos recebem, mas aqueles que estão atentos e sintonizados, eles recebem mais ainda esse socorro bioenergético, que ele fala que é uma vibração de alta potência, que parece uma chuva de fascículos de luz que caíam sobre todos e penetram na pessoa. Então, sempre falam, não sei se vocês já lembram quando fala assim, que desceram, para a primeira forma, pétalas de flores que sumiam ao encostar neles, né? Tanto acontece com o desencarnado, como também conosco quando estamos na reunião. Por isso que a Sueli chama atenção, porque nós temos que lembrar sempre, todos esses locais são preparados.
Então, antes de começar a reunião, já chega aquele pessoal todo do plano espiritual, aí eles limpam as salas todas, colocam vários aparelhos, vai ter livro, quer dizer, nos livros do Miranda, né, que começa com a obsessão, eles explicam direitinho, vários aparelhos, botam aparelho no canto para poder limpar o ar, jogar vibração e também para defesa, com barreiras elétricas, eletromagnéticas, para não deixar aqueles desencarnados mais, vamos dizer, exaltados, desequilibrados, entrarem lá na lugar da reunião. Aí prepara que tudo, limpa tudo e deixa naquela vibração. Quando a gente entra, a gente tira a vibração do lugar. Porque nós até comentamos no estudo de médios que nós estamos fazendo lá, que eles falam assim, gente, vocês têm que prestar atenção. Entrou aqui na sala, não pode ficar nem... O ideal é nem pensar em nada. Vou fazer compra depois, coisa e tal. Você fica ali naquela sintonia, porque a vibração que está ali é muito séria, ela está se mantendo num nível que a gente está ali no estudo, que é um estudo, né? O estudo mediúnico, nós estamos ali fazendo o estudo e também fazendo as experiências, porque nesse momento a gente tem o treino ali para ver se tem algum irmão desencarnado que está precisando de socorro, né, de ajuda, mas tudo isso está acontecendo no plano espiritual e eles contam, tem aquele monte, muito mais desencarnado que encarnado, e eles ficam todos em filas ao redor, aguardando a vez de poder, né, receber a ajuda, o socorro. Mas na reunião pública que a gente vai também é a mesma coisa, que somos atendidos nós encarnados e também estão vários outros encarnados ali. Então, o espaço que parece uma salinha assim, ele é enorme. Aí ele tem outras, né? Fica como se fossem umas arquibancadas ao redor da sala, e todos eles vão sendo colocados também para receber essas vibrações, e a importância dessas reuniões, e a gente manter ali a atenção, né? Não é ficar dizendo que está dormindo porque está se desdobrando, porque tem gente que vai para o centro e dorme mesmo, não consegue nem escutar a palestra. E aí, assim, o ideal é que você vá para escutar. Porque o problema é o que a gente fala que tem o papa-passe, né? A pessoa ir lá só para receber o passe. Isso aí, tem gente que faz isso dezenas de anos, não é 1 ano, 2 anos, não, faz anos, que ela também ainda não conseguiu entender qual é a proposta. A proposta é você ir, aprender lá sobre o Livro dos Espíritos e o Evangelho, que a maioria das casas faz essa, né? Uma semana, outro, e mais um tema de tema livre, né? Então, nisso, a pessoa tem que assistir, prestar atenção no que está sendo falado e ir para lá para poder fazer... Se está sendo falado que é para você se melhorar, para você fazer o bem, começar a vivenciar aquilo tudo que a gente está, né, nesse sentido ali do que estão sendo colocados, sendo ensinados. Então, essa é a importância. Fala, Bia. Então, eu lembrei também, né, Su, aqueles espíritos, né, que ainda não podem entrar dentro da casa espírita durante a reunião, né, tem um alto-falante espiritual do lado de fora para eles poderem ouvir também, né, o evangelho e se reformarem, né? Também me lembrei disso agora. Né, como é interessante, né, como eles também recebem o tratamento, né, espiritual, né? Eles também são resgatados de certa forma. Vai ter um aqui. Eu lembrei aqui. Eu acho que é nesse capítulo que tem um que vai ficar do lado de fora. Vamos falar já já. Fala, Pedro. Pedro Seco, quem está levantando a mão? No caso sou eu. Comentar que é interessante, sabe, que ela é ajudada, ela recebe o socorro, esse irmão que estava obsediando ela é afastado, mas ela recebe um aviso também da prima, que isso é só o primeiro passo, é só o começo, não é a solução. E que é para ela buscar se fortalecer, porque depois aquele irmão ali ia voltar. E é um negócio interessante, sabe? Porque às vezes a gente quer uma solução milagrosa, quer chegar num lugar resolvido, mas é um gradual. Tem que ir adquirindo aos poucos. Exatamente. Ela fala para ela que essa terapêutica espírita, o passe, a palestra, ela continuar indo lá, ela afasta um pouco, porque o que aconteceu? Eles colocaram ali um jeito que ele se afastou um pouco, não foi embora para sempre, né? Quando ele recebeu aquelas energias, aí ele se afastou. Ela falou, isso não é a cura, é só a primeira vitória. Porém, o que vai acontecer? Se ela não falou, você vai vencer essa batalha com seu esforço próprio, mais as bênçãos dos céus. Quando é que a gente recebe as bênçãos dos céus?
quando a gente se conecta. Então, você, a partir do momento que você vai para uma reunião espírita, começa a manter aquilo ali, né? Toda semana você vai escutar palestra, aí você começa a se interessar em estudar o que está sendo falado ali, que aí a pessoa só escuta ele falando aqui, está no livro dos Espíritos, está no Evangelho, e a pessoa procura ver e ler depois. Aí ela começa a se interessar naquele tipo de leitura e pensar assim, eu faço isso aqui, não é legal, eu preciso mudar e começar a modificar o comportamento. É a história do nosso... Estamos seguindo para a nossa evolução, a gente começa a se autoconhecer e vai começar a colocar, vou começar a melhorar nisso, naquilo. E aí, o que tinha ela? O que ela tinha? Tinha um estado depressivo, que já era por conta, que explica que começou desde que ela, né, aquela madrasta dela ajudou, que fala que começou ali desde a época dela, ela ficar já sentindo já problemas, né, como se fossem problemas psicológicos, só que ela tem que estar tratando também com remédio, coloca aqui o aspecto psicológico e o obsessivo. Então, quando ela começou a ficar, é o que nós falamos sempre aqui, cuidado com o pensamento, cuidado com o que você está fazendo. Quando ela começou a pensar e ficar mal, e vibração negativa, pessimista, isso você já abre logo um buraco, não é nem uma brecha, você abre um buraco para que qualquer, não é somente aquele que, o caso ali fala uma pessoa que está querendo se vingar, mas não é somente gente que, se a gente não tiver nenhum inimigo que está com tanta raiva da gente assim, vem outros que estão depressivos, outros que estão tristes, e eles ficam no seu ouvido, é mesmo, a vida é muito ruim, você tem mais que se matar, precisa morrer, e fica falando como eles estão sentindo, porque eles também sentem assim. E muitos são, inclusive, pessoas, são espíritos que estão, não é nem para maldade com aquela pessoa, são espíritos que estão no processo depressivo desequilibrado no plano espiritual. E aí ele se liga com a pessoa, sintonia com sintonia, você faz um canal. Então, quando ela ficou nesse processo depressivo, quando ela chegou lá e recebeu esse banho que abriu para ela falou, senti, né? Viu a diferença? Escutou a mãe, foi também um acréscimo de misericórdia para ela. Só que aí que o Pedro comentou agora, ela foi alertada, que você, olha só, cuidado, que esse seu estado depressivo, você certamente pode ser arrebatado do corpo para prosseguir no infeliz processo do processo vingador. E essa batalha você vence com seu esforço, permaneça vigilante, porque o espírito que foi afastado tentará voltar e o fará com mais força e revolta. Porque na primeira, eles se sentem muito bem e eles saem. Daqui a pouco, agora ela está sendo ajudada, né? Estão querendo ajudar ela e vai. Se a pessoa não se vigiar, não continuar em oração, né? O ideal é que faça o evangelho no lar, uma vez por semana, pelo menos. Então, quando você vai abrindo esse espaço para chegar a sintonia com a espiritualidade superior dos bons espíritos, você começa a não ser tão afetado. Não quer dizer que a gente não vai ser afetado. Quem sabe da história do Divaldo, que mais de 40 anos, o homem como o Divaldo, que era um médium, né, fazia a quantidade de benefícios que ele fazia com a Mansão do Caminho, viajou para todo quanto é lugar, e tinha aquele obsessor dele, aquele que já tinha raiva dele, só melhorou quando ele fez né, no caso, acolheu a mãe dele, que tinha sido a mãe desse obsessor, na Mansão do Caminho. E depois ele também reencarnou e foi acolhido na Mansão do Caminho. Então, assim, não é que é só o que você faz, mas tu imagina, quem já faz super, né, super bem, pode sofrer isso, a gente que está aqui desligado do mundo, né, querendo viver, aproveitar a vida, aí você vai ter mais influências. Nós vamos, deixa eu ver se dá para falar agora, que eu acho que já dá. Lá na frente, não sei se vai comentar aqui, mas eu já posso falar em relação a gente, o que está acontecendo com todos os encarnados, não somos só nós. Nesse processo que está indo para a regeneração, não são vários médicos que falam isso, porque já receberam várias mensagens, nós estamos ficando mais sensíveis. Porque qual é o objetivo também? É que a gente consiga, lá no mundo de regeneração e tudo, a gente vai conversar com o desencarnado como se estivesse conversando com o encarnado. Não tem, nós vamos ter uma mediunidade muito mais desenvolvida das pessoas todas, porque nós todos temos essa influência. A gente fala, todos são médios nesse sentido, que todo mundo é influenciado pelos espíritos desencarnados. Isso aí, todos. Então, mas assim, médio ostensivo não é. São poucos que podem psicografar, fazer psicofonia, ver espíritos, né? Escutar espíritos. Então, esses são alguns médios.
Mas os médiuns que eles falam, né? Como Kardec colocou, que ele até pergunta, e a resposta é todos são médiuns, porque nós todos temos essa influenciação. Às vezes a gente pensa que é nós, sei eu que estou pensando, mas não é. É alguém que falou com você, você não vai pensar que está escutando uma voz. Você tem aquele pensamento, que você faz, esse pensamento não é meu. Mas o que eu estou pensando nisso, sabe? É umas coisas assim, sem essa coisa do seu dia a dia, pode contar que foi algum que passou, não falou ali com você para querer se influenciar você de alguma maneira. Então, como nós estamos seguindo esse caminho, todos, quando chegar daqui a uns 100 anos, a gente não tem cálculo, vai ser. O que está acontecendo? Como tem muito espírito desencarnado que está desequilibrado também, perturbado, como fala Samuel Gomes, os espíritos perturbados, nós estamos abrindo a sintonia e nós estamos sintonizando com eles, porque o nosso pensamento não é lá grande, né? Grande pureza. Então, como todos estão sintonizando, muitas pessoas estão ficando. Né? Eu não estou falando para ser pessimista, vocês sabem que eu não tenho essa sintonia. É no sentido de a gente ter que ficar alerta, porque nós estamos desenvolvendo, nós vamos começar a captar mais. E o que tem aí? Não sei se é nesse capítulo, a gente falou no outro. E o que tem aí na psicosfera? Muita energia pesada. E aí, no momento que nós estamos aguçando a nossa mediunidade, a gente pode ficar captando isso. Por isso que a gente tem que estar sempre com pensamento, fazendo nossas orações, lendo, né, leituras edificantes, músicas que nos elevem o espírito e tudo, evitar. Ele vai falar aqui agora, já que a pessoa quer se perturbar, quer ficar agitada e tudo. Isso aí tem um momento da brincadeira e coisa e tal, mas não ficar nessa sintonia o tempo todo, porque aí você não permite que os bons espíritos te sintonizando com você e falando com você, você fica dando abertura para outras energias, né? Vou passar para o texto. Deixa eu ver aqui. Para a gente ver que mais na frente, acho que tem uns comentários desse, estou lembrando. Acho que é nesse capítulo. Bom, aí acabou. A gente comentou que isso fica lá na sala, né? São um ambiente magnetizado, e aí fica uma psicosfera salutar dentro da sala para reunião pública. Aí continua o texto aqui, o Miranda falando. Eles ficaram observando as pessoas que estavam saindo da reunião, né? Aí eles olham duas senhoras conversando, animadas. Uma delas, quando saiu para o pátio, da entrada, alcançou o pátio externo, falou: não há dúvida sobre a beleza da mensagem que o nosso irmão nos apresentou. Achei, entretanto, muito longa, um tanto cansativa. Confesso que não pude acompanhar seu raciocínio. Mesmo porque eu estava observando o comportamento da dona fulana, teve coragem de vir para a reunião quase despenteada. Você não acha que ela deve estar com algum problema? Porque ultimamente ela anda tão desarrumada, quieta. Aí, enquanto ela se permitia essa maledicência, ela já estava saindo, inclusive, ela atraiu o antigo comparsa desencarnado, que a explorava psiquicamente e que ficara retido nas barreiras de entrada do salão doutrinário. É isso aí que a gente estava comentando. Ele não pôde entrar, porque ele já explorava ela e deve ser um espírito mais... Né, quando é uma energia muito ruim, eles não deixam, para não tirar também o equilíbrio do salão, e ficou retido na barreira da entrada. Aí, como a Bia comentou, e deve ter ficado assistindo a reunião, né, com aqueles alto-falantes. A outra amiga, que já é mais consciente, serena e gentil, respondeu: eu penso diferente de você. Eu não posso entender como uma palestra rica de otimismo e de diretrizes para a nossa felicidade, em período de 45 minutos apenas, possa parecer-nos cansativa e tediosa. Eu lamento não haver sido mais demorada, porquanto eu estava aplicando os ensinamentos em minha conduta e descobrindo determinadas falhas emocionais que eu procurarei corrigir a partir de agora. E quanto à dona fulana, eu estou informada que o seu esposo desencarnou de maneira trágica em um cruel acidente, há menos de um mês, e que ela se comportou com a nobreza de uma verdadeira espírita, embora se encontrando despedaçada interiormente, mas digna e encorajada a prosseguir. É natural, portanto, que se encontre triste, e não a vejo tão desarrumada como você aponta. É uma questão de ótica. Sentindo-se desencorajada na insensatez, mas pertinaz na crítica, a outra arrematou: qual que você tem sempre uma desculpa para tudo.
Esse é seu mal, pois que eu sinto que você é espírita demais para o meu gosto. A amiga, que não desejava a discussão, sorriu e encerrou o diálogo infeliz. E aí o Miranda achou engraçado, né? Então, eles ficavam vendo outras pessoas e aí ele vai comentar que outras observações facultaram-nos entender como a mensagem do bem encontra guarida nos ouvintes de acordo com seus interesses e compromissos morais. Então, cada um vai prestar atenção, né? De acordo com com o seu comprometimento, com a sua vontade de realmente se melhorar, de ficar bem, né? Modificar o modo de agir no sentido de que possa não fazer aquela sequência de erros que a gente tem na vida aí nesse momento que a gente está sendo orientado, né? A gente fala, puxa, como ela falou aqui, que ela ficou vendo e aquela outra, né, que estava mais consciente, eu vi determinadas falhas emocionais que eu vou procurar corrigir a partir de agora. Então, é isso que é a ideia da gente assistir e manter a nossa ida no centro espírita, né? E aí o Miranda fala, nesse momento, o expositor começou a atender a imensa fila de pessoas aflitas que vieram à reunião a fim de solicitar-lhe diretrizes e auxílio, conforto e amparo espiritual. Bondosamente, com jovialidade, inspirado pelo seu mentor espiritual, permaneceu às ordens de cada um, enquanto a sala se esvaziava. E aí o grupo do Miranda está vendo que o trânsito de desencarnados tornou-se mais expressivo, porquanto logo depois haveria uma reunião especial para atender às suas necessidades variadas. Então, quando nós estamos na reunião também pública dos encarnados, quando a gente sai, todo mundo sai, e aí fica o salão, entre aspas, vazio, ele continua mantendo, aí começa a reunião, né? Não, além do tratamento que eles recebem no momento que a gente está ali também fazendo as orações, eles recebem atendimentos específicos na continuação da reunião. A gente não viu nos outros livros que o Miranda fala, aí acabou a reunião no Centro Espírita. E logo em seguida, depois, algumas horas depois, começava o trabalho, que é esse trabalho de desobsessão específico, né? Então ele fala que ia ter uma reunião especial. Depois, né, para atender as necessidades de cada um. Entidades generosas apontavam os lugares que deveriam ser ocupados, enquanto uma suave melodia que ecoava no ar envolvia os recém-chegados. Mas, nesse momento, a transmissão foi suspensa. O Bezerra foi lá, desligou a live e ele explicou. A instituição que estivemos vendo, em plena atividade, servir-nos-á de sede para a ação durante os próximos 30 dias, que esperamos sejam suficientes para o atendimento aos compromissos que nos dizem respeito. Agora o Bezerra vai começar as suas considerações sobre a situação, né? Que parece que foi ontem, há 10 anos, 12 anos, e está sendo a mesma coisa agora. Nesse grave período de transição planetária para mundo de regeneração, aperta-se o cerco do sofrimento às criaturas humanas. E os espíritos resistentes no mal percebem que não poderão continuar nas façanhas infelizes a que se entregam. Em consequência, enfurecidos e revoltados, agridem com maior ferocidade aqueles que se lhes emaranham nos ardis, como se esperassem driblar os planos divinos. Todo o planeta está envolto por dificuldades crescentes, decorrência natural do desleixo e do egoísmo da própria criatura humana ao longo de milênios. Vocês veem, isso aí, bem antes da pandemia, ele já estava falando que nós já estávamos, né? Mesma coisa que ele vai comentar depois de 2020, que por causa do desleixo, do egoísmo, ao longo de milênios, foi acontecendo que foi envolvendo o planeta numa energia que estava chegando ao ponto de chegar. Chegou ao ponto que foi, né? Antes, tinha-se a impressão de que o poder das armas solucionaria qualquer dificuldade entre as nações. Mas agora, as graves problemáticas são internas em todos os países, resultando nos desconcertos inumeráveis que vêm produzindo prejuízos inesperados nos povos que, infelizmente, ainda não despertaram para a verdadeira fraternidade.
Se assim já estivesse acontecendo, um povo ajudando o outro, né? Uma nação ajudando a outra, talvez a gente não tivesse chegado ao ponto que nós chegamos, de ter que merecer, de ter que passar pela pandemia, porque as próprias nações poderiam estar, né, numa fraternidade e conseguindo entender que os que não têm poderiam, os mais ricos poderiam estar atendendo. Ele vai falar que a fome dizima multidões na África sofredora, em guerras tribais sem fim, assim como em quase todos os países. As revoluções internas sacodem aqueles vitimados pelas ditaduras impiedosas. As religiões fanáticas estremecem. As finanças internacionais sofrem o impacto da incompetência de muitos administradores. E as enfermidades de etiologia variada despedaçam corpos, mentes e corações confrangidos. Aí Bezerra continua. No sermão profético, narrado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13, quando Jesus se refere aos grandes fenômenos referentes ao fim dos tempos morais desditosos, infelizes, né? Declara que se não fosse pelos eleitos que o Pai, né? O caso que Jesus vai falar que escolheu, mas que o Pai escolheu, as dores seriam muito mais terríveis. Se não tivéssemos esses espíritos, né, que nos ajudam, esses seus eleitos são todos aqueles que se permitiram por ele, por Jesus, eleger em razão da sua conduta e da sua dedicação e respeito às soberanas leis. Ou seja, quem respeita as leis divinas não sai do caminho, sai do trilho e pode, inclusive, evoluir muito mais rápido, né? É o que acontece. E a pessoa não precisa lá ficar lá passando por provas, expiações toda hora. Que a pessoa respeita as leis divinas e ponto. E aí ele continua dizendo que nesse painel de desafios e padecimentos, a pátria do Evangelho experimenta igualmente os efeitos danosos das desigualdades sociais, das minorias sofridas e abandonadas, da indiferença dos poderosos, da corrupção absurda e da indébita utilização dos recursos públicos, que deveriam ser aplicados a benefício do povo necessitado. Isso aí nós vamos esperar um bocado, né, para ter os governantes que façam isso tudo aí, né? Utilizar o recurso, aplicar benefício do povo, porque eles fazem muitos desvios no sentido de aplicar no benefício próprio ou pegar e atingir aquele pessoal que ele já, né, são um grupinho, né? E aí, no geralzão mesmo, eles não pensam. Pensam, às vezes, em atender só um pequeno grupo. Ele comenta também que tem medidas paternalistas e eleitoreiras são tomadas, sem que as causas da miséria sejam removidas pela educação das novas gerações. Ou seja, a educação é a base de tudo. Se você modificar ali desde o início, dar uma boa educação, você consegue que sigam a moral, né? Que tenha a ética. Inclusive, poderia estar ensinando sobre ética e tudo. Antigamente tinha até umas matérias que a gente aprendia que tinham algumas coisas sobre o respeito ao próximo, né? Então, ele fala que essa educação, a educação das novas gerações está cada vez mais abandonada na formação do caráter e no respeito aos direitos humanos, mediante leis justas e devidamente cumpridas. O abençoado reduto doméstico perdeu o rumo e a alucinação tomou conta de quase todos os segmentos sociais. Aquilo que já falou no outro capítulo, reduto doméstico, né? A família perdeu o rumo, a alucinação está em todos os segmentos sociais. Mas ele fala assim também que não nos compete censurar os infelizes administradores, mas sim lamentá-los. Então, o que a gente sempre fala aqui, não adianta ficar reclamando, praguejando contra os governantes que estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, que são péssimos, não adianta ficar jogando energia negativa. Nós podemos lamentar, mas o que a gente sabe? Ele fala, tendo em vista que eles voltarão ao palco terrestre para recolher os calhaus e pedrouços que deixaram aguardando-os, vestidos de dor e merecendo compaixão, ou, quiçá, irão expungir a culpa em dimensão inferior à terra que desonraram e agrediram com a sua indiferença e crueldade. Aí é o que essa história daqui que a gente vê, poxa, a gente tem que ter pena desses governantes, porque
Se você vai ficar xingando, vai adiantar? Não vai adiantar, vai piorar. E ainda tem que lamentar e pena que imagina o que eles vão passar, eles não têm noção do que vai acontecer com eles quando sair dessa encarnação. E aí podem ser, é isso que ele fala, voltam para cá para vestir de dor, ou vai parar, como a gente sabe, que os que estão sendo exilados vão para uma dimensão inferior à Terra, né? Num local que eles vão passar por muito mais sufoco. Mas, se não modificarem antes de desencarnar, porque tem alguns que até podem se arrepender, né? Mas aí é por conta de cada um com a sua semeadura. Vai ter que colher. Como sempre, aí o Bezerra vai agora falar sobre o trabalho, né? Como sempre, os instrumentos de que nos utilizaremos nas atividades desenhadas pelos nossos mentores serão sempre aqueles que se encontram no Evangelho de Jesus. O amor, a bondade, a compaixão, a esperança, a caridade. Não fomos eleitos para reprimenda, para reclamação nem o revide, e sim para a compreensão e o sentimento de solidariedade em qualquer circunstância e condição. Muitas armadilhas nos esperam. Situações complexas e embaraçosas estarão à nossa frente. No entanto, em todos os momentos, o Senhor estará amparando-nos e inspirando-nos a melhor diretriz. Em nossa programação, seremos convocados a momentos muito difíceis. No entanto, confiando em Deus, não tombaremos na tentação de resolver todas as dificuldades, compreendendo que as leis se cumprem conforme foram desencadeadas por cada um. Ou seja, cada um semeia, cada um vai colher, a lei vai se cumprir. Então, eu não vou querer resolver. Não adianta achar que vai chegar lá e vai resolver tudo. Não sei se vocês lembram que tem capítulo que a gente leu, que eles olhavam e estava lá o obsessor, e estava lá acontecendo a situação, e eles não podiam fazer nada, porque aquilo ali não era nem da alçada deles, no sentido de que aquela pessoa fez tudo para poder estar envolvida naquele processo obsessivo e as coisas todas, né? Nas atividades de socorro desobsessivo, deixemos-nos compadecer pelos sofredores, sem olvidar, no entanto, ou seja, sem esquecer aqueles, os mais infelizes, que são aqueles que estão dominados pelo ódio prolongado, ou seja, os obsessores. Porque quando você vai socorrer, você pensa, coitada, a pessoa está sendo obsediada. Então, o outro está obsediando ele, o outro, né? Ele que está atacando, ele é o vingador. Só que eles são mais infelizes, permanecem dominados pelo ódio prolongado, sem qualquer momento de paz. Então, na condição de terapeutas espirituais, junto aos nossos irmãos, igualmente desencarnados, a compaixão em relação à sua desdita deve ser uma normativa que nos impedirá de sintonizar na faixa da sua ira e da sua crueldade. Porque se você chega lá e olha lá e vê, né, tá lá o obsessor com ódio e tudo, e você olha, poxa, tá bem, como é que ele faz? O que acontece? Você fica julgando, né, condenando aquele obsessor, e aí você entra na faixa, sintoniza na faixa dele também, mesma coisa, está julgando, ele não pode fazer isso, e ele fala, vamos usar a compaixão. Então, tem que ter aquele que ele fala aqui, temos que compadecer pelos sofredores, usar a compaixão em relação a esses obsessores, tá? Embora usando de energia em relação aos espíritos odientos, Jesus deles se compadecia sempre. Desse modo, uma das pautas essenciais da nossa excursão é o socorro à instituição ameaçada e o atendimento aos novos viajores da indumentária carnal, que se apresentam originados de outra dimensão. Então, lembra da transição planetária, que são nossos amigos, né, nossos irmãos de Alcione, e todos, além desses que vêm de outros orbes, né, que é a turma que veio de Alcione, também, que ele comenta, vão atender a instituição e atender esses novos, esses novos encarnados ali, porque eles vêm para as grandes mudanças que se vêm operando e que se farão mais rápidas e volumosas. Tá? Isso a gente vê, 2012, mais ou menos, né, esse livro. De lá para cá foram mais rápidas, mais volumosas. As coisas estão acontecendo e nós não estamos sabendo de nada, né? Nós estamos achando que a vida está... o mundo está... escuto toda hora, o mundo está perdido. Esse mundo está horrível, cada vez pior. Então, nós aqui estamos estudando, estamos vendo que não é isso que está acontecendo. Só que nós também não estamos tão assim, informados
do que estava rolando desde 2000 e pouco. Está se operando, e ele fala que, por causa de toda essa modificação do plano espiritual, as coisas vão acontecer mais rápido, volumosos, em quantidades grandes, vários locais vão estar sendo atingidos. Lembra do livro do último livro do Miranda, que ele falava no mundo inteiro sendo colocado aquelas atividades, aquelas ações, e aquela retirada das trevas, dos abismos, em blocos, levando para outro orbe, uma coisa que a gente não imaginava, a gente sabia que estava sendo, mas aí estava indo em bloco, pegava as máquinas, cortavam um pedaço do terreno e levando junto, com as grutas, e aí ele comentava que nem eles perceberiam que estavam sendo levados para outro lugar, porque estavam no mesmo ambiente, sabe? Assim como se tivesse fechado pega uma gaiola com um passarinho, tampa a gaiola e leva ele de um mato para o outro. Aí não percebe que mudou de uma cidade para outra, porque está ali, foi levado dentro daquele mesmo lugar. Eles estavam achando, né? Vão continuar achando, só que eles não vão mais encontrar as pessoas que eles estavam encontrando aqui no planeta Terra. Aí já não vão conseguir, vão sair de lá e cadê o resto dos encarnados? E vão começar a ter que criar o mundo novamente. Mas, lógico, já vão estar encarnando e vão ter que passar por muitas experiências dolorosas. Aí ele continua dizendo que, orando e deixando-nos embalar pela canção das bem-aventuranças, conseguiremos desincumbir-nos a contento do compromisso que nos está sendo confiado. Nesse momento, Bezerra solicitou ao irmão Eurípides que proferisse uma prece de gratidão a Jesus, o que foi realizado com inesquecível emoção, assinalando o dia seguinte para que rumássemos ao entardecer na direção da nossa terra querida. Então, eles terminaram, fizeram oração e falaram, amanhã vai ser o dia da nossa partida. Queria dar uma paradinha aqui. Para ver se vocês comentam alguma coisa, que depois eu vejo aqui tem uma referenciazinha. O que vocês acharam desse pedaço? Achei interessante, né, como Manuel Filomeno de Miranda chama a nossa atenção, né, para a forma de ver os obsessores, né, que são pessoas em extremo, né, sofrimento, né. Então, para a gente se atentar a isso, né, não condená-los mais ainda, não julgá-los mais ainda. E até os obsessores encarnados, né, quando uma pessoa vem com uma agressão ou com uma crítica muito forte, né, você segura, né, aquele pensamento reativo, né, e pensa, não, meu irmão está desequilibrado, eu tenho que ser compreensiva com ele, né? Então, acho que é toda uma reeducação espiritual, né, que essas informações nos levam, né, nos fazem refletir a respeito disso, né? Então, achei legal, né, esse pensamento, né? Posso falar? Eu ia falar exatamente isso, Bia. Nossa! É exatamente isso. E mais ainda, quando a gente condena, né, quando a gente não tem a compaixão, a gente entra na mesma sintonia deles, né? Foi o que foi falado aí. Isso é um perigo. Então, esse capítulo, essas palavras todas são um ensinamento para a gente, né? Da gente não praguejar, da gente ter compaixão e entender. E até nos prejudicaria, né? Com a sintonia que a gente abre, né? Para ter junto a eles que possam ser condenados pela gente, né? Eu ia falar exatamente isso. Podemos, né? Já temos o conhecimento, então a gente tem que pelo menos tentar se policiar, né? Quando mudar o nosso sentimento, a gente, opa, calma. Orar e vigiar é para a gente mesmo, né, gente? Exatamente. A gente se pega falando mal do outro e não pode. Sermos menos reativos, né? E mais positivos, né? Quando vier essas provações para a gente no dia a dia. Que é o tempo inteiro, né, gente? Em qualquer lugar que você esteja, você vê coisa errada. É muito impressionante. É um exercício permanente. Daí o autoconhecimento, né, gente? O tempo inteiro você analisar as suas ações, né? É interessante, mas é isso aí. E também vem aquilo que Jesus falou, né? Que a gente às vezes fala, não sou Jesus. Não, a gente não é. Só que ele falou a história. Se bateu num lado, vira a outra, mas não é vira o outro lado para bater. Usa o contrário. A pessoa xingou, você faz uma oração. Então, você vai fazer uma vibração
contrária àquela que foi atingida uma vibração negativa, uma ação negativa, uma coisa que tenha te feito mal, você não tem que responder. Não responderam mal com o mal. Então, tem várias frases de Jesus que falam isso aí. Tem muita coisa que, se você pegar lá, você faz uma relação, no mínimo, uma meia dúzia de frases que fala isso. E aí, Joana de Ângeles vem e repete isso. Emmanuel, em vários momentos, repete. Essa mensagem do Bezerra aqui, Bezerra também, várias vezes, que quando ele faz, né, o Divaldo faz a psicofonia, fala a mesma coisa. Porque é muito difícil para a gente falar, sabe? Né? Ainda mais nos dias de hoje, que o mundo está nessa correria toda, nós estamos numa frequência, né, de pensamento que fica aquilo muito acelerado e a gente acaba caindo no lance. Nós já até comentamos, o pessoal está todo mundo vibrando, e sem querer você solta mesmo um palavrão, e você, puxa, como é que eu estou falando isso? Porque está lá naquela energia pesada, né? Então, além dessa história que a gente já aprendeu o tempo todo, a gente sabe que a gente tem que vigiar, mas em momentos a gente tropeça, mas o roteiro está ali, e não tem quase 2.000 anos. O pessoal fala mais de 2.000 anos, mas eu acho engraçado, porque se Jesus estava com 33 anos, nós não chegamos nem em 2033 ainda, então, né? Há quase 2.000 anos, eu gosto de fazer essa conta certinha, tem quase 2.000 anos que as mensagens chegaram aqui, e aí ele fala, né? Acho que vai ter um momento também que vai falar aqui sobre... não dava para você falar, é uma referência que eu vou trazer agora, não dava para você falar, não era para... Né, Jesus não conseguia se expressar e falar para todo mundo naquela época, mas falou que deu e o Espiritismo veio e trouxe a destrinchada das palavras. Além do mais, nós temos um estudo interessante que a gente tem feito, né, que é com o Simédio Samuel Gomes, do Apocalipse. Ele pega cada palavra do Apocalipse. O Apocalipse, aquelas palavras todas têm sentido. Tudo, não tem nada ali que é figurado, mas ele vai e amarra com os livros do Emmanuel, os livros vários livros de Chico Xavier, na verdade, que ele usa, e ele vem e coloca isso aqui que está falado no Apocalipse, significa aí a parte, a tua mudança. É você ver que você é um espírito, que você tem a essência divina, está tudo colocado ali. É muito interessante o estudo que ele fez. Inclusive o livro, que é o livro, ele fez o estudo, mas o livro é Apocalipse segundo a Espiritualidade. E esse livro também é o que vem cada pedacinho, um instrutor que está no plano espiritual com uma turma de desencarnados fazendo curso. E aí eles vão aprender qual é o significado do Apocalipse, que é uma revelação. Apocalipse significa revelação. E se você for no conceito é esse. Então, qual é a revelação? Que você é um espírito, essência divina, e você vai começar a entender em cada frase o que está colocado por trás. Então, é isso aí que a gente tem que sempre, que a gente brinca, né? Vou botar no espelho, você é um espírito, eu sou espírito, pendurado e tudo quanto é lado, porque sem querer a gente esquece disso e acha que estou... Não, eu estou só encarnado agora. A vida é rápida, tem que aproveitar a vida, aquelas conversas. Eu toda vez que a pessoa fala, olha, a vida é muito curta, aproveita a vida, eu tenho medo de escutar essas coisas, porque tem assim a sensação que a pessoa está achando que aquilo ali, porque tem que aproveitar e tem que sair, passear, e a pessoa esquece que tem que aproveitar. Esse tempo é para cuidar do seu espírito. Mas eu tenho que aproveitar. Tá, mas olha só, cuida do espírito, porque isso é mais importante. É por isso que... Não sei se o Aloysio já brincou com vocês, né, na turma da noite, né, que ele fala, eu estou Aloysio, né, eu não sou Aloysio. Ou seja, a vida é única, mas as existências são múltiplas, né? Então... Já falou isso. É um aprendizado, né? A gente vai galgando aos pouquinhos, né? E uma das coisas que também a gente aprende lá nesse estudo que eu estou te falando do Apocalipse é que você tem que... Nós temos que tender a perder a identidade. Nós estamos percebendo que esses espíritos aí, uns que não falam nem o nome. Alguns falam para pessoas identificar. Teve uma mentora agora no capítulo anterior que eles não deram nome. Veio uma entidade com luz, porque o nome não vai interessar. Seu nome interessa que você é um espírito bom, e aí essas identificações para nós que ainda estamos bem atrasadinho, precisa, mas nós somos uma sequência, um filho de Deus. Somos todos, né? Vamos ficar todos, somos irmãos, vamos ficar todos iguais, com a fraternidade e tudo. Então, vai ser aquele negócio de um ajudar o outro e a vida vai correr tranquila, né? No mundo de regenerado, né? Em regeneração, ou regenerado já, porque não vai ter isso. Eu sou isso, sou melhor que você, ou eu sou tal.
Então, você perde até a sua... você não vai ser... Você tem a individualidade continua existindo. Mas o seu nome, aquele nome, né? Porque senão a pessoa fica eternamente rainha fulana de tal e vai embora. Ela já foi rainha uma vez, também já foi serva lá, já foi do povo... A persona vai mudando, né? A persona não é o importante é a essência do espírito, né? E aos poucos a gente cria essa consciência. Exatamente. É o que você faz com a sua existência, pelo próximo e para você. Porque aí você tem que ir depurando todas essas coisas que a gente chegou aqui simples, ignorante, e foi fazendo um monte de ignorância para poder chegar agora no momento que a gente tem que limpar as ignorâncias, acertar, né? Não é pagar, é acertar, reparar. Nós mexemos no equilíbrio divino. Então, o que a gente tirou do lugar, nós vamos ter que botar no lugar. Não adianta. Semeou, vai colher. Não é porque eu tenho que pagar, eu vou ter que reparar de alguma maneira. Às vezes eu reparo com uma atividade, que a pessoa que matou muita gente, às vezes vem em cara como um médico para salvar a vida de muita gente. Que às vezes é um espírito que, né, está inteligente, então, em vez de aproveitar, o cara é inteligente. Mas não, agora você vai ficar lá sofrendo num lugar que tem que sofrer muito, vendo muita gente morrer. Não é isso, o cara é inteligente, o espírito já está numa evolução. Né? E eles pegam, não. Então, vamos fazer o seguinte: na próxima encarnação, você será um médico que vai salvar milhares de vidas. E aí, pronto, ele resgata e ele repara, né? Repara todos aqueles erros dele, fazendo o contrário. Isso tem várias histórias que a gente ouve, né? E é muito legal. Aqui também, deixa eu ver o que ele fala. Bom, ele volta àquela história de lembrar sempre que nós estamos com vários espíritos de Alcione, vários espíritos que estão aqui fazendo com que, não sei onde é que eles estão, mas estão fazendo com que o planeta Terra modifique essa vibração. Dá um recado para a gente, porque o recado que ele está dando é para a turma que está, né, desencarnada, que vai trabalhar. Mas também é a mesma coisa para a gente, confiar em Deus, sempre. Nós estamos sempre amparados. E aí ele fala que eles vão utilizar sempre o amor, a bondade, a compaixão, a esperança, a caridade. Então, a gente já tem vários norte para que a gente possa treinar, né? Seguir esses conselhos. Né? Usa sempre o amor, a bondade, a compaixão, a esperança, a caridade. Porque esse sentimento de solidariedade é que vai fazer com que você compreendendo, né, a condição do próximo, né? E aí também está a história do obsessor, que a gente tem que ter a compaixão, e fazer com que esse sentimento de solidariedade aumente, para que seja realmente a fraternidade vai ser universal. Não é só aqui no planeta Terra. A gente sabe que nós estamos todos com vários planetas ligados. Tem muito, eu li não sei onde que eu li que os outros planetas ficam olhando a gente, o pessoal dos outros planetas fica olhando a gente, olha assim, como as criancinhas, puxa vida, já estão tanto aí, tipo, atrasadinho, então criança, e assim, torcendo, né, por nós aqui, no caso, tu vê, lá de Alcione, eles estão vindo para cá, com certeza a turma de lá está sabendo como é que a gente está, né? Igual a gente às vezes vê um pessoal passando uns problemas, aí eles também olham para a gente com aquela vontade de ajudar, né? Eu vou passar mais um trechinho de umas referências que eu acho legal aqui, que eu tirei, lógico, daquele grupo, e eles falam aqui o seguinte: no livro Evangelho segundo o Espiritismo, tem o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem um item que chamou os tormentos voluntários. E aí está falando mais para nós aqui encarnados, né? Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, ou seja, essa quantidade de problemas que a gente tem aqui na vida terrena, poderia ele, o homem, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isso é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um preliminar dos gozos celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real nesse mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como que de intento,
cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Então, nós vamos criar para nós, porque essa história de procurar felicidade na matéria, nos gozos materiais, não tem que viajar, eu tenho que ter o carro, eu tenho que fazer isso. Ah, mas não pode aproveitar a vida com essas coisas? Pode, mas não pode pensar só nisso. Tenho muitos e muitos amigos que só pensam nisso e não são capazes de se mobilizar para fazer uma movimentação para ajudar qualquer, sabe? Fazer o pensamento. Falei assim, uma vez por semana a pessoa não consegue tirar 1 hora para fazer nada pelo outro. Não passa na cabeça das pessoas. Elas acham que a vida é isso. A vida é porque são aquelas pessoas que estão, que no caso, além de não estudar, também não se ligam a nenhuma religião, são mais materialistas, ou às vezes nem acreditam em Deus ou são agnósticos. Fala assim, eu não é que eu não acredito, porque se eu falar que eu não acredito, eu estou... eu tenho uma coisa que um amigo falou esses dias agora, eu também estou sendo radical, mas é que eu não tenho nenhuma prova que Deus existe. Tá? Então, essas pessoas realmente não vai parar para pensar em gozo da alma, em prazer da alma, que para ele que nem tem alma, né? Tudo é o cérebro, produção do cérebro, morreu, acabou e pronto. Então, a gente sabe que, e nós aqui estudamos, sabemos que o nosso espírito é que é muito mais importante, nós temos que procurar a paz do coração, única felicidade real. Em vez de ficar ávido de tudo que nos agita, porque aí você fica o tempo todo. Tem dia que a pessoa está... Não posso nem falar que também, às vezes, quando saio viagem, então tem muita gente, muita coisa para fazer, passo o dia inteiro quando eu gente, eu não parei uma meia hora minha para poder fazer minhas orações. Porque eu tenho várias orações que eu faço ao longo do dia, tem as orações da manhã, ao longo do dia, eu vou andando pela rua, e aí, às vezes, eu olho, mas eu parei em algum momento? Não, nem aquelas minhas orações básicas eu não pude fazer. Antes de dormir, eu pego e faço a maioria do que eu consigo, porque tem que ser uma coisa que sai do coração, né? Ficar lendo nem falando nada decorado, não adianta, não precisa nem fazer. Mas aí eu falo assim, tem dia que está tudo, né? Quando viaja, acorda correndo, já toma café, já sai, vai fazer uma excursão, que foi quando você para olhar, chegou de noite para dormir, falou, não, parei 1 minuto, porque é muita gente conversando. Tudo bem, isso não é toda hora na vida, né? A gente não fica viajando toda hora, mas acontece sim. E tem gente que fica nesse ritmo, direto. Porque é só isso que acha. E aí, a maioria das vezes, depois se sente mais vazio. Tem amigos que viajam e não ficam naquela tristeza, sabe? Assim, às vezes aí até toma antidepressivo, porque aí não consegue, a vida não tem tanta coisa que está tão feliz, né? Aí não adianta procurar a felicidade na matéria, como está escrito aí. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo 22, que é o nome do capítulo, é Bezerra de Menezes. Vai falar sobre as reuniões sucessivas de Ismael no plano espiritual. Aí tem um trechinho que fala, antes dessa época, quando prestes a findar o primeiro reinado, Ismael reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta e, organizada a venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre seus elevados objetivos. Aí deve ter que eu tirei assim, mudou a formatação, acredito que é ele falando. O século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da Terra. Ou seja, ele estava falando lá na época, porque esse livro vem falando diante a data, vai falando no início, como é que foi descoberto o Brasil, e aí vem e está falando aqui que vai o século que seria, quando saiu o Espiritismo, ele ia ser assinalado pelo advento do Consolador. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Olha só, gente, olha a mensagem aí. Se os 100 anos, desde que 1857 até 1957, tem movimentos preparatórios. E aí ele fala que o momento preparatório dos outros 100 anos, 1927 até 2027. Nós estamos aí nessa fase que ele está mostrando que nós estamos no finalzinho, né? Dos 200 anos aí. As rajadas de morticínio e de dor avassalarão a alma da humanidade no século próximo, que é o que nós estamos. Que também foi quando começamos, como teve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, né?
dentro dos imperativos das transições necessárias, que serão o sinal do fim da civilização precária do Ocidente. Precária porque, né, a civilização está evoluindo, ela é precária, e aí já aconteceu bastante, já deu uma limpada, que nós estamos vendo, né, nesses 20, 21, 22, e aí ele coloca direitinho o que está acontecendo, isso aí no livro, quando ele está falando dos maiores. Primeiro que esse livro é antigo, eu não lembro bem qual é o ano, o livro do Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mas estava falando de uma reunião bem mais antiga, porque era da época que ele falou que ia chegar o Espiritismo, e aí 100 anos, mais 100 anos, né? Estamos nessa faixa do finalzinho desses 200 anos, que é justamente até 2027 vai acontecendo isso que ele fala. Então tá, vamos ver aqui agora do livro A Gênese. Se a gente comenta toda hora esse capítulo 18, que são chegados os tempos, há mais de 160 anos atrás, na Gênese, Kardec fala da geração nova. Os sofrimentos se multiplicarão, as dores atingirão seu ápice. A renovação da Terra seriam os itens, né? Operação de idas e vindas dos espíritos que naturalmente se sucederão para muito além dos cataclismos da Terra. Então, aí seria. Agora será um cataclismo moral, porque quando se fala o mundo final dos tempos, é o final dos tempos, o que está colocando antes ali? Inditosos tempos infelizes, mas porque está acontecendo um cataclismo moral, uma invasão organizada de espíritos para alavancar as novas eras. E a gente já está sabendo o que está acontecendo. A mudança não é brusca, não fere as leis naturais, mas ela vai substituindo esses espíritos, essa invasão vai substituindo a população planetária, retirando os renitentes e permanecendo os de melhor elevação moral. Nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Então, é universal, é o planeta Terra todo ele nessa situação de mudança moral. E nós estamos vendo que a ideia é essa, né? A gente fala, a ideia é essa, mas aí ele fala, mudou muita coisa depois da pandemia. Aí tem gente que diz que não, tem gente que diz sim. Eu acredito, é meu modo de ver a vida, e vejo muita gente mudou muita coisa. Também tem muita gente que não quis mudar nada ou está reclamando até hoje, porque esse vírus não acaba. Eu lamento informar que o vírus não vai acabar. Vírus eles já vivem desde antes da gente aparecer no planeta Terra. Este que veio agora e começou a se espalhar, ele vai ficar por aí. Nunca mais nós vamos deixar de saber que tem o SARS e o Covid, porque já era o 19 e ninguém se preocupou com os outros 18 anteriores. Tiveram 18 tipos de Covid, que não eram tão fortes, não atingiram tanto. Mas existe gripe desde que o mundo é mundo, todo mundo tem gripe, todo mundo há muito tempo. Tem época que os vírus da gripe, que são mais de 220, a vacina protege nos 20, os outros 200 não tem ainda. Então, o pessoal fica tentando se acertar, achando que vai acabar com tudo isso. Não, mas a gente consegue se manter com uma boa alimentação, tendo uma vida saudável. Aí vem junto com a espiritualidade, fazendo leituras melhores na sua vida, assistindo programas de televisão que te elevem, o espírito que você fique sentindo bem. Assistir noticiário não faz bem. Tem gente que gosta de assistir todo o noticiário. Eu prefiro assistir as coisas que interessam, a economia, a previsão do tempo, às vezes as coisas que têm a ver com o que eu preciso estar informado. Agora, eu não fico assistindo que morreu, que matou, que aí tudo que aconteceu na cidade não traz nada de bom para mim. Pode ser que traga para alguém. Eu acho que essa vibração, para mim, faz mal. Eu resolvi abolir, assistir o jornal inteiro, porque quando começa geralmente com as coisas ruins, e aí mais para o final que vem as notícias internacionais, aí para quem gosta de esporte, então às vezes eu deixo a televisão ligada sem som, vou passando, vou ver. Quando eu vejo que vai começar alguma coisa que me interessa, eu vejo. Ou então eu já vou direto lá agora, ultimamente, a facilidade da internet, eu entro lá nas notícias e procuro aquela que eu quero ver e clico ali e assisto, né? Ou então assisto aí uma coisa de online. Mas você tem que escolher a sua vibração. Então, para você se sentir bem, né, e conseguir se manter bem com saúde, você também tem que tomar aí em todos os sentidos. Tanto o sentido de saúde, cuidar da saúde física do corpo,
que é ele que carrega o espírito, então nós não podemos deixar para lá, vou cuidar só do espírito. Não é assim, gente, nós temos que ver, né? Eu vou só lá, ficar fazendo trabalho e não vou comer, porque eu tenho que estar lá ajudando o próximo. Não, tem que fazer sua alimentação. Como é que você vai ter saúde para no dia seguinte ajudar o outro? Tem que tomar cuidado com o seu corpo, porque esse é o presente de Deus, é a mesma coisa se tiver um suicídio indireto, não estou querendo comer mais, agora não, vou cuidar do... Presta atenção, nada no exagero, nada no excesso. Tudo que é excesso faz mal, qualquer excesso. Isso aí também, Joana de Ângelo vem e insiste muito nesse assunto. Então, gente, o texto... tem mais um pedacinho aqui, vou ler rapidinho, porque nós já estamos no final. Aqui ele fala dessa história da mudança. Tá, peraí. Deixa eu botar para vocês esse pedacinho, que eu estava achando que tinha terminado. Então, ele fala, só mais um pedacinho aqui dessa página, que a geração futura, desembaraçada dessas escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente. O presente que ele está falando aí é da época que escreveu o livro, quase 170 anos atrás, que se vai a passos de gigante. Um velho mundo estará morto e apenas viverá na história, como estão hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Então, o mundo está piorando? Não. A Idade Média, os costumes eram bárbaros. Antigamente, a gente estava lá aplaudindo, o pessoal sendo queimado, decapitado, e as pessoas gostavam, criando uma programação, era a programação do cinema do final de semana. Então, está melhorando muito. E, para fechar aqui, tem um trechinho da Revista Espírita, fevereiro de 1868, Instruções dos Espíritos. Eles falam sobre os messias do Espiritismo. Tu vê, 1868. Está falando que vão ter reencarnações messiânicas, ou seja, são aqueles que são aliados ao Messias, né? Jesus. Então, ele vai falar, aquele que morreu sobre a cruz tinha uma missão a cumprir. E essa missão se renova hoje por outros espíritos desse grupo divino, que vêm presidir aos destinos de vosso mundo. Se o Messias, do qual falam essas comunicações, não for a personalidade de Jesus, é o mesmo pensamento. É aquele que Jesus anunciou quando disse: eu vos enviarei o Espírito de verdade, que deverá restabelecer todas as coisas. Quer dizer, conduzir os homens à sadia interpretação de seus ensinos. Porque ele, Jesus, previa que os homens se desviariam do caminho que lhes havia traçado. Eu sabia, mas esse negócio pessoal aqui, não sei não. Essa turma aqui, eu acho que vai desviar tudo, é melhor mandar outra daqui a alguns anos. Daí mandou 18 séculos depois, quando viu que o negócio não estava indo pelo caminho, né? As coisas não estavam mudando. Teve a época da reforma lá, e tentaram modificar alguma coisa, mas estava indo muito devagar, e aí mas já estava previsto, né, que ele ia mandar. Tanto que ele falou, eu vou mandar, daqui a 18 séculos eu mando para vocês algo. Era preciso, aliás, no caso de Jesus, né, completar o que não havia podido dizer. Então, porque não teria sido compreendido. Foi porque uma multidão de espíritos de todas as ordens, sob a direção do Espírito de verdade, veio em todas as partes do mundo e em todos os povos revelar as leis do mundo espiritual, das quais Jesus havia adiado o ensinamento, e lançar pelo Espiritismo os fundamentos da nova ordem social. Isso está sendo falado em 1868. Olha só, eles já falaram que justamente ele não revelou essas leis do mundo espiritual. E aí, o que tem, né? É tudo que está no livro dos Espíritos, que ainda ficou meio escondido, porque muita coisa não foi falada naquele livro. Depois Chico Xavier traz muitas coisas, e o Divaldo com o Miranda traz muitas outras coisas, né? Ele fala que isso aí, os fundamentos da nova ordem social. Quando todas as bases lhe forem postas, então virá o Messias, que deverá coroar o edifício e presidir a reorganização, com a ajuda dos elementos que terão sido preparados. Mas não creias que esse Messias esteja só. Haverá vários deles que abraçarão, pela posição que cada um ocupará no mundo, as grandes partes da ordem social, a política, a religião, a legislação, a fim de fazê-las concordar com o mesmo objetivo. Ou seja, nós vamos vivenciar, chegar ao momento que vai estar todo mundo vivenciando o evangelho no planeta. Então, é isso que aí vai ter gente em todas as áreas, né? Cristo, nós estamos comandados por Jesus em todas as áreas,
fazendo somente, né, o pessoal pensar em ajudar e aí modificando. Já morreu a velharada toda, né? Inclusive nós todos aqui já estaremos longe, já estamos do outro lado ajudando, estamos aqui influenciando com os nossos parentes, as pessoas, nossos afetos, porque vai ter que modificar a vibração e todo mundo caminhar no mesmo objetivo, e coloca aqui no final. Fazê-los concordar com o mesmo objetivo. Seria a fraternidade, um cuidar do outro, né? Vai viver, não vai viver mais com esses limites de pensamento, e vamos todos estar na sintonia do Evangelho, vivenciando o Evangelho. Porque agora a gente fica só lendo e estudando o Evangelho, mas colocar na prática mesmo, são poucas palavras que a gente consegue lembrar. Mas nós estamos, pelo menos, interessados em estudar, estamos, pelo menos, alertas, né? Conscientes que precisamos modificar. Então, é essa que é a diferença. Aí, não ficar nesse discurso que eu vejo muita gente, não sei se eu vou parar no planeta, você debandada lá, exilada para outro planeta. Bom, a gente até pode até querer se oferecer para ajudar, mas que nós aqui, que não somos tantos no planeta, estamos prontos para meter a mão na massa com o que está acontecendo aqui e para modificar também, né, a psicosfera, porque o desencarnado também influencia, né? Aí os encarnados. E os desencarnados, se a gente já tiver voltado ou não, para ficar aqui, nós estamos com bastante conhecimento, né? A história que nós precisamos estar sempre estudando, porque é isso que é importante também, que fica no nosso espírito. Nós não vamos esquecer. Então, quando a gente estiver no plano espiritual, a gente vai falar, mas eu já estudei isso, eu já estudei aquilo. Então, o que acontece? Você, em vez de ficar fazendo cursinho para aprender como é que funciona a vida espiritual, esse a gente já está assim, consciente de tudo. Então, nós vamos fazer o quê? Um curso mais avançado. Vamos fazer curso para ajudar, muitas vezes, uma comunidade. Vamos fazer cursos que façam com que o nosso espírito evolua, mas que a gente também possa ajudar mais gente, servir mais. Então, esse é o objetivo. O objetivo é servir, né? O objetivo é evoluir, e aí tem as duas asas, o conhecimento e o amor. Nosso objetivo é desenvolver o amor. O conhecimento já estamos empurrando aí, seguindo, mas o amor ainda está meio capenga, a asa está curtinha ainda. E a gente tem que aproveitar o Evangelho e vivenciar ele, que aí assim a gente consegue desenvolver mais essa asa do amor. 8h50. Quem vai fazer a oração hoje para fechar? A Bia, que já está craque nesse assunto, hoje não temos a Carlinha, vai se oferecer. Eu estou vendo, fazer igual o pessoal fala, estou vendo que está com uma carinha de que tem que fazer oração. E aí, gente, terminando aqui, tem alguma dúvida aí, alguém, para a gente fechar hoje? Texto. Eu já fiz a oração final de um curso que eu estou fazendo com a Alzira e com a Ângela hoje. Hoje você faz a prece, tá bom. Tá vendo como eu já sabia que você estava já sintonizada? Já estava você na vibração certa? Então, a gente pode fechar, né? Já faltam 10:50. E aí, bom, a gente fecha aqui. Depois a gente não sai, não, para a gente combinar uma coisa quando terminar a gravação, tá? Vamos lá, vamos agradecer todas as bênçãos que a gente recebe. Vamos, então, elevando nosso pensamento até Deus, nosso Pai, nosso amigo Mestre Jesus, queridos mentores espirituais que nos acompanham. É com muita gratidão que finalizamos mais um estudo desta noite, pedindo também que envolva aqueles que não puderam estar aqui conosco hoje. E assim, agradecidos a Jesus e a toda a espiritualidade, pedimos permissão para encerrar o estudo desta noite, dando graças a Deus. Graças a Deus, encerramos os estudos. Vamos tirar umas férias aí, vamos combinar depois da gravação, tá? Então, boa noite para todos e até a volta. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.